E aí, galera, Canal 13 no ar, novamente, mais um programa. Hoje, programa, inclusive, número 13. Hoje é programa 13 do Canal 13. Uma alegria maior ainda. É um programa especial, né? Especial. Caiu na prosa do Galo. Essa é a categoria agora que vocês estão começando a acostumar com ela, que agora é esse bate-papo nosso, a prosa do Galo, que vai acontecer semanalmente, né? Onde nós vamos debater sempre assuntos pertinentes ao Clube Atlético Mineiro. Hoje, novamente, o Ricardo Santos. Obrigado novamente pela presença. Valeu, obrigado a todos aí que estão assistindo. Muito obrigado aí ao prestígio, né? As inscrições, as visualizações. Né? Nosso Ibope. Agradeço a todos aí, mais uma vez. Agora também com o Elcio, né? Um convidado especial nosso aí no programa de hoje. Agradecer também ao Elcio Guimarães, que está conosco hoje. Valeu, Elcio, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do canal, né? Galo. Na verdade, por ter vindo não, né? A gente que veio aqui no cantinho dele aqui para gravar. Obrigado por isso também, Elcio. Valeu demais. Canal 13, hoje nós vamos bater um papo legal. Agradecer a todos que estão se inscrevendo, né? Dando seus likes, curtindo e principalmente compartilhando, gente. Quem puder, quem achar o canal interessante, compartilhe para um amigo atleticano, para compartilhar para outros. Nós já estamos chegando a 600 inscritos. Aquela nossa meta de 1.000 inscritos está quase lá. E a gente quer fazer sempre um programa melhor e mais interativo com vocês. Então vai vir novidade por aí, programa ao vivo, onde vocês conseguem interagir conosco, mandar mensagem na hora, tempo real, e a gente vai estar sempre trocando essa ideia bacana. Fazer as honras aqui, né? O Elcio, a primeira vez que está participando conosco, a gente está sempre falando, né, Ricardo? Mas a gente não sabe a opinião dele. Ô, Elcio, como é que você vê o Atlético esse ano 2018, com o início do ano promissor, e hoje se encontra na situação que está? Você vê o copo meio cheio, meio vazio? Como é que é a sua opinião a respeito desse Atlético durante o ano? Cara, eu como um torcedor comum do Atlético, eu sempre paguei sócio-torcedor, né? Fui diminuindo minha cota de sócio-torcedor baseado na evolução do time e aumentando baseado também na evolução do time. E esse ano eu me senti enganado. Fui enganado pelo clube hoje. Esse ano tivemos boas contratações, né? Um time muito forte, né? O Fred, que é um cara goleador, expectativa enorme, e o ano foi passando, o elenco parecia que estava rachado ou não estava, e no final entregaram para a gente esse produto aí, né? O que a gente tem. Eu espero que com mudança de treinador, mudança de presidente, um novo projeto para o ano que vem, as coisas melhorem, né? Para a gente voltar até a força que a gente teve. A gente não pode regredir igual a gente regrediu esse ano, não. É o que a gente espera mesmo, isso você falou a verdade. A expectativa para o ano era bem maior, né? Devido às contratações, e a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira também, né? Não é cornetar e nem jogar contra, mas também tapar o sol com a peneira é errado. O que você falou foi perfeito. A expectativa do ano foi grande e a gente chegou a esse ponto. Mas, justamente você falou a respeito do sócio-torcedor, é um dos temas que a gente quer comentar hoje. Falar um pouco da torcida do Atlético. E essa semana, né, estourou na mídia aí a notícia que o Atlético atingiu 100 mil sócios torcedores. É uma marca expressiva, é o primeiro clube de Minas Gerais a atingir 100 mil. O Atlético está em sexto colocado no ranking de sócios torcedores no Brasil. Logicamente tem lá o Flamengo, o Corinthians, né, que lidera esse ranking. O Atlético está em sexto, é o maior de Minas, né, na torcida. E chegou a esses 100 mil sócios torcedores. Muito como o Elcio falou, a evolução do time nos últimos 4, 5 anos, né, 2013 para cá. O torcedor do Atlético, ele é apaixonado, isso aí não adianta. Na época de perrengue que nós passamos na década de 90 e início de 2000, o torcedor sempre foi apaixonado. Mas a chegar a fazer a carteirinha de sócio torcedor a 100 mil, graças a um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, né, Ricardo? E faz toda a diferença, né? Presta atenção, é só você comparar o Galo antes, tem o Galo antes do Galo na veia e pós-Galo na veia. Sim. A gente pega lá uma escalação do Galo antes do Galo na veia, não precisa nem falar, né? Eram jogadores assim, ou em fim de carreira, ou então muito desconhecidos. É o que a gente brinca, né? Os mexerica da vida. A gente não tinha um jogador pra gente buscar no aeroporto. Após Galo na veia, já vieram jogadores renomados, jogadores importantes, a gente conseguiu brigar com outros clubes no Brasil por contratações. E muitas vezes vencer. Jogador disputado aí por 3, 4 clubes, o Atlético foi lá, não, que esse vai ficar aqui, nós que vamos contratar. E isso tem muito a ver com o Galo na veia. O sócio-torcedor, ele dá um suporte para a diretoria
muito grande. Sim, em relação... é tranquilidade de trabalhar sabendo que tem aquela receita ali. Isso, é uma receita importante, muito. É uma presença no estádio importante, que já é garantida. É. E isso tem tudo a ver com a mudança do patamar de contratações, né? De time, de elenco, vamos dizer assim. E tende a melhorar ainda mais com a Arena MRV. Justamente. Quando essa arena aí estiver pronta, esses 100 mil tende a aumentar, assim, consideravelmente. Vai ser um salto muito grande. E eu volto a dizer, o que eu já penso isso há um tempo, os sócios torcedores do Atlético vão encher a Arena MRV. Então, tem que ter esse cuidado muito grande, né? Porque vai vender lá, vamos supor, chega a 120 mil sócios torcedores. Vamos lá, jogando essa média. Eu imagino que quando o Atlético vai com o estádio dele pronto, o Galo tiver com o estádio dele pronto, vai superar bem mais que isso. O estádio tem capacidade para 41 mil pessoas, 800. Vai ter a parte camarotes, cadeiras cativas, isso aí cai bastante para 36 mil. E aí, né? Vai ter muito sócio torcedor que, mesmo sendo sócio torcedor, não vai conseguir entrar num dia de jogo, tipo uma final. Você chegou a passar por isso, de comprar um ingresso no sócio torcedor e não conseguir? Você teve tranquilidade? Não. Mesmo porque, como eu não moro em Belo Horizonte, né, eu não comprei o Galo na Veia Black. Ah, o Black, você foi que é o que dá acesso ao estádio. Sim. Eu tava do Prata. E a gente que é interior, né, a gente tem que dar nossos pulos para conseguir comprar ingresso também, né? É complicado. Mandar um abraço da galera que faz isso, os pulos, o Hudson do Galocos aí, que tá sempre ajudando aí a gente a conseguir ingresso. E para confessar, eu nunca comprei o ingresso usando meu sócio torcedor. Nunca acessei o site assim para comprar o ingresso de lá. Eu sempre, junto com a galera aqui de Pará de Minas que vai pro estádio, né? A gente compra todo mundo junto e vai. Eu contribuo com o sócio torcedor para ajudar o time mesmo. E até acho que 100 mil é expressivo, né? Mas temos 8 milhões de atleticanos no estado. No país, sim. No país. É. Um trabalho de marketing melhor do clube no nosso interior, até na capital em si, mas no interior, a gente consegue pular isso muito mais para frente. Sim. Se você pensar que, olha, 100 mil é pouco mais de 1% dos torcedores do Atlético que são Galo na Veia. Um pouco mais de 1%. 1% seria 80 mil. É pouco, cara. É pouco, né? O programa de torcedor no Brasil ele é muito pouco usado, né? Não é igual na Europa, que tem time que é sustentado pelo sócio-torcedor. Né? Tem, muitos. E eu acho que muito disso parte pela insegurança que a gente tem com a própria CBF, né? Com a arbitragem. Né? O torcedor comum, aquele cara que não é doente, que vai no estádio todos os dias, que frequenta o estádio, ele fica um pouco receoso de investir o seu dinheiro no sócio-torcedor e o seu time perder um título por um pênalti não marcado. E o Brasil é um país já com tantos custos de vida, né, para uns trabalhadores assalariados, né, tanta coisa que o cara já tem que pagar, a conta no final do mês de água, de luz, de energia, e a gente sabe que muita gente faz um sacrifício para, igual você falou, simplesmente para colaborar com o sócio torcedor, colaborar com o Atlético de alguma maneira fazer parte da história do Atlético. O clube precisa encontrar formas de criar categorias que alcancem o cara de baixa renda também. Porque normalmente o cara de baixa renda, ele acompanha mais o futebol, se você for observar, pela cultura do interior, né? No interior, o cara de baixa renda, a diversão que ele tem é o futebol. Então, se você criar uma categoria ali barata, mas que dê o cara uma vantagem, alguma coisa assim... Alguma coisa, né? Você consegue pegar e ele se sentir importante, se sentir participativo ali na história do Atlético. De alguma maneira que seja... Ter o Galo na Veia branco, né? Eu acho que, se não me engano, era R$13 a mensalidade. É isso mesmo. Não sei quais as vantagens oferecia, para ser sincero, né? A gente tem algumas aqui, mas ele participa, né, Ricardo? Tá lá. O Galo na Veia Branco, ele te dá os descontos que o sócio torcedor tem em alguns produtos comercializados aí no mercado em geral. O Galo na Veia Prata te dá a opção, a compra antecipada de ingresso. Eu já comprei algumas vezes já pelo site. Sim. E o Galo na Veia Black, ele te dá acesso direto ao estádio. Em relação ao que você falou, Elcio, você tem toda a razão, cara. O futebol, ele é o esporte mais popular. Quanto menor o poder aquisitivo, o cara mais ele acompanha o futebol. Lógico que quem tem um bom poder aquisitivo também acompanha, mas esses vão em jogos importantes. Os jogos lá que custam, o final de Libertadores, por exemplo, ingresso R$500. Aí só vão quem tem um poder aquisitivo melhor. Agora, o povão mesmo, que a gente sempre tocou nessa tecla, né? No povão ali, atrás do gol, da arquibancada, da geral, esse é sempre o pessoal de poder aquisitivo menor. E no projeto do Arena MRV, do estádio do Galo, a Casa do Galo, vai contemplar muito isso. O pessoal de mais baixa renda, no sentido de vai resgatar
a geral. Isso. Vai ter geral, com segurança, tudo certo, mas vai ter a geral. Quem frequenta o estádio tá cansado de ver, né? Que é esse pessoal que empurra o time. Com certeza. O pessoal mais elitizado, eles vão lá para tirar foto. O Atlético, o Galo sempre foi o time, verdadeiramente, o time... Eu não vou falar, porque o time, eles pegaram o jargão para esse time do povo, mas o time realmente do povão sempre foi o Galo. Sempre foi. Isso aí é sem sombra de dúvida. Né? Até porque para ser do povo tem que ter a maioria, né? Eles não têm, mas não vem ao caso. Mas é isso aí. Resgatando esse pessoal, o pessoal que é apaixonado pelo esporte, eles não estão se lixando para telefone, eles estão se lixando para tirar foto, eles querem ver o Galo. E é isso que a gente espera. Você vê hoje o torcedor selfie, né? Torcedor selfie, vai pro estádio para ficar tirando selfie de jogo. Tá acontecendo um lance, um pênalti lá, tá lá o Fábio Santos, bateu o pênalti. Eu não contei, que eu não consigo nem olhar, tão nervoso que eu fico tenso olhando, o cara tá tirando a selfie, assim, ó, vai sair, cada um, né? Não vamos respeitar cada um, mas cada um é torcedor. Mas o Atlético, o torcedor do Galo, nunca foi essa característica, sempre foi o torcedor de ficar até o final do estádio, não abandonar o time. E vamos lá, então o sócio torcedor é isso, ele reflete muito, e 100 mil é uma marca expressiva, até... Não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Igual o Amaral tá mandando pra gente aqui mais cedo, falando sobre, teve o segundo encontro dos consulados atleticanos lá consulados europeus, reuniu mais de 200 e quase 300 pessoas de vários países da Europa no segundo encontro do consulado do Galo na Europa. Quer dizer, você vê que a torcida, ela se agita, velho, ela vai atrás, ela procura saber, e é isso que faz o Galo ser grande, ser gigante, né? E tá só a respeito, assim, só para falar mais do sócio torcedor, muita gente não sabe, né? Essa questão, não sei se o branco tem o resgate de pontos, né? Você vai acumulando ponto, depois você troca a troco de benefícios. Se você não acumular ponto, eu não sei te falar se o branco tem essa característica, né? Esse benefício. O resgate de pontos, ele acontece em todas as categorias do sócio torcedor. E hoje em dia, quando você quer visitar o CT do Atlético, você quer que o Galão da Massa vá numa festa de aniversário, coisa assim, através dos pontos. É por isso que faz muita gente assinar, o cara quer ter aquelas vantagens, né? O cara troca, por exemplo, 3 mil pontos. Se ele tiver 3 mil pontos, ele consegue visitar o CT do Atlético. Ele troca 3 mil pontos por uma visita no CT na Cidade do Galo. 2 mil pontos aqui, ele faz um match day no Independência. Vai acontecer agora, por exemplo, Atlético Mineiro, Galo contra o Atlético Goianiense. Vai acontecer um match day. A pessoa troca os pontos, ele entra no estádio, conhece as dependências do Independência, vai nos bastidores, vai ali onde o pessoal faz o aquecimento batendo bola, vê os jogadores de perto. Então, assim, é essa fidelização e essa... resgatar a torcida para perto. Vale a pena. Gente, nós temos categorias baratas de sócio-torcedor. Vale. Mas você falou, no início do documentário, desde que você não se sinta enganado no final do ano. Você não pode também, assim... Como é que funciona? Você tem tantas vantagens para ser sócio-torcedor no Brasil, graças a essas cervejas, essas campanhas que eles fazem, que muitas das pessoas pedem a ligação com o clube ali, porque ele é o sócio-torcedor por causa das vantagens, não quer por causa do clube. Mas quem é atleticano e quem segue de verdade, quando ele paga o sócio-torcedor e o time entrega para ele algumas coisas que nós tivemos esse ano, o cara para de pagar. Desanima. Né? Dá uma desanimada. Não adianta você dar para o cara o desconto na cerveja, mas você tem no seu time o Robinho e o Fred, e o Fred não dá um chute a gol em 45 minutos. Ou 90, né? Ou 90, que já aconteceu. Aí você tem que tomar cerveja e ficar bêbado para esquecer. É isso mesmo. Mas assim, não foi de todo, o Goiás falou assim, vamos lá, o ano não acabou ainda, vamos torcer, né? Vamos torcer para que as coisas evoluam e o Atlético termine o ano com uma qualidade bacana. Gente, hoje, né, prosa do Galo. Rumo ao 200 mil, né? E rumo ao 200 mil, né? Chegou agora 100 mil, agora é a meta 200 mil. É o estádio pronto, né, Ricardo? Igual você falou, o estádio ficando pronto, cara, eu tenho certeza, a Arena MRV, a Casa do Galo pronta, vai aumentar e muito. Porque nós vamos ter muito mais bilheteria, nós vamos ter mais dinheiro em caixa para poder contratar. Com a abertura da Arena MRV, a gente tem garantido um aumento de 10 mil sócios-torcedores, no mínimo. Porque hoje o Galo na Ver Black são 5 mil e poucos, se eu não me engano. Não sei se eles aumentaram esses números, é por causa do Independência ali, né? Que é lá de lá, e eles não podem aumentar, não porque pode... tem uma regra aí que tem que ter uma parte do ingresso para venda ao público e tal, não pode ser tudo só torcedor. Porque o Black, ele tem direito de entrar no estádio. Então, quer dizer, como Independência, a área reservada a eles ainda é pequena, ele não pode expandir o projeto, não pode expandir o Black. A partir do momento que a gente tiver um estádio com capacidade maior, o Black aumenta. Nós temos, vamos lá, 40 mil lugares. 20 mil lugares pode ser só torcedor.
sem problema algum. Garantido, né? Garantido. Gente, hoje é prosa do Galo, né? Como eu havia prometido na última prosa do Galo, nós íamos sortear, né, a camisa. Segura aí, vamos lá. Abre para nós aí. Camisa do Galo Rock tá aí na mão do Ricardo. Vamos sortear ela hoje para um dos torcedores aí do Galo que participou lá da campanha. Vamos sortear esse negócio agora de uma vez? Vamos lá. Vou pegar uns nomes aqui, ó. Vou colocando aqui, ó. Nós não tivemos com buca não, gente. Tá aqui o nome de todo mundo aqui. Tudo anotadinho aqui. Não pegamos com buca não, nós vamos tirar aqui mesmo, sabe? Você sabe que a gente é torcedor para torcedor. O Elcio, como convidado, ele... Convidado e ao mesmo tempo anfitrião, ele vai ajudar a gente. Convidado no canal, anfitrião na estrutura que ofereceu pra gente. E por falar em estrutura, gente, mais uma vez obrigado a RM Filmes, que consegue fazer com que o canal tenha a qualidade total de áudio e imagem. Obrigado aí, Renato, Roberto. Se alguém precisar, gente, procura lá RM Filmes, vídeos institucionais, pra casamentos, empresariais, imagens aéreas, o que precisar. Procura a RM Filmes lá com Renato e Roberto. Fico muito satisfeito com a participação de vocês, né? Muita gente curtiu, falou que eu quero a camisa do Galo Rock. E é isso aí. Ô, Elcio, deixa o Elcio. Vai jogando para o chão aí, para depois a gente varre. Hã? Faz como você quiser. O que você prefere? Tirar um ou eliminando até ficar o último? Vai jogando pro chão aí até ficar o último aí. Então vai lá. Vai lá. Todo mundo vê. Aí, ó. Aí, ó. Vamos Aí, tirar ó. esse aqui. Esse cara aqui tá sempre participando. Foi bacana. Tá sempre participando aí dos comentários, sempre deixando o comentário dele. Ele é bem ácido, ele comenta mesmo, ele não fala mesmo. O nome dele no que tá escrito ali é Helium-MG. H-E-L-L-I-M-U-M-G. Helium. Eu não sei se tá dando pra Renato, ver aí. você acha que consegue depois dar um Você zoom acha que aí? consegue? Depois você dá um zoom lá na Beleza, aí edição. tá aí o pessoal, quem foi sorteado. Cara, vai lá, Renato, põe pertinho da tela aí, vamos lá. Vocês vão conhecer o Renato da RM Filmes aí, vai não? Renato quer aparecer, ele é tímido. Ele é tímido. Então é isso aí, gente. O Helium, repara a letra não, é letra minha mesmo, vacaiada aí, ó. Helium, aí esse camarada aí, ó, entre em contato conosco aí no e-mail, tá? Que tá no rodapé do vídeo aí, canal 13. Mas a sua letra... Ficou boa? Não, minha letra tá péssima, mas ele vai entender. Sua letra tá legível, Leandro? Não. Não? Não. Era esperado. Normal. Então é isso aí, gente. Sorteado. Valeu a todos que participaram. Virão mais sorteios pela frente aí em breve. E valeu demais por participar. Obrigado aí. Quem não ganhou, continua participando. Vai pra cá. Beleza, escreva. Gente, eu tava conversando com o pessoal aqui. Nós estamos falando outro assunto que ficou bastante em pauta essa semana, além dos 100 mil torcedores, que além de ser do campeonato em si, faz a gente questionar o planejamento para o ano que vem. Saiu na notícia aí, na Federação Mineira, determinou, através de votação, que o Campeonato Mineiro do ano que vem vai sofrer alterações. É um campeonato que vai continuar tendo 12 equipes, as 12 equipes já estão classificadas para o campeonato, porém, vai haver o resgate das quartas de final, ou seja, era um campeonato que eram 12 times, classificavam 4 para semifinal e final. A partir do ano que vem, serão os mesmos 12 times, porém, classificarão 8, praticamente todo mundo. 2 rebaixados, 8 classificados e 2 ali que não vai acrescentar em nada. E isso vai aumentar ainda uma data a mais no calendário do Campeonato Mineiro. E já é um campeonato, assim, já é um início de ano bem apertado para o Atlético, que vai disputar a Florida Cup. A gente espera estar na pré-Libertadores já em fevereiro, que a pré-Libertadores começa em fevereiro. Então, tudo isso tem que ser pensado e planejado. Mas vamos falar do campeonato em si. Vou falar minha opinião rapidinho. Eu acho que é legal pelo seguinte critério: privilegia mais o time do interior. Porque quando você pensa que classifica 4, você já põe Atlético, Cruzeiro e América classificada ali. Aí classificaria só mais um do interior. Aumentando para 8, os times do interior vão ser mais valorizados, vai haver maior investimento. Eu acho o Campeonato Mineiro válido para os times do interior. Para os times da capitais é questionável
esse planejamento para o ano. Mas aumentou, vai ter a quarta de final. A quarta de final vai ser um jogo só. Se você quer ver lá, né? Um jogo só, o time eliminado vai para a semifinal em 2 jogos, final em 2 jogos. Mas, enfim, eu acho que é um resgate bom para o campeonato, para o interior. Agora, para Atlético, Cruzeiro, não acho que seja boa essa colocação, esse aumento de times, não. Eu, como atleticano, como galo, eu acho que, como torcedor, acho ruim. Você aumenta uma data no Campeonato Mineiro, um jogo a mais, planejamento complica e você ainda arrisca pegar um time aí do interior em um jogo único e ainda tomar um susto. Ainda tomar um revés, um susto. Você vai, classifica lá, pega um time do interior lá, um Guarani de Divino... Ah, no Guarani tá. Mas aí você toma um susto ainda, velho. Então, quer dizer, o que vocês acharam? A opinião de vocês desse novo formato? Eu tenho 2 linhas de raciocínio. É só para esclarecimento aí, o que aconteceu na verdade não foi a Federação Mineira, foi os clubes do interior que vieram com a proposta. Mas foi aceito. Isso, não, na verdade foi votado, né? Votado e aceito. Atlético, América e Cruzeiro foram contra essa nova disputa, mas como a maioria, né? O time do interior são maioria e é votação democrática, então acabaram vencendo. Isso que aconteceu na Federação Mineira. Tem tudo a ver com o que você falou, porque visam um melhor aproveitamento dos times do interior, que disputam o Campeonato Mineiro, depois ele fica meio que sem nada o que fazer o resto do ano. Tem alguns que ainda disputam a Série D, C, né? Mas são poucos. Como crítico do futebol, foi ruim, porque todo mundo fala, a gente cansou de ver treinador do Galo em entrevista coletiva falando que porque o time está cansado, o time joga demais, tem um Bom Senso Futebol Clube que reclama do calendário, aí vai lá e aumenta mais uma data. Essa parte é ruim. Como torcedor que gosta de assistir jogos, é bom, porque é um jogo a mais para a gente ver o Galo. Você está sempre querendo ver o Galo jogar, então é um jogo a mais. Tem essas 2 linhas de raciocínio. Em si, o Campeonato Mineiro, para mim, ele é uma armadilha. O time que ganha o Campeonato Mineiro, às vezes não se reforça, às vezes não muda nada, porque ganhou, foi campeão, beleza, ok, e acaba sendo frustrado o restante do ano, tendo visto esse ano pra gente, né? Fomos campeões mineiros, beleza, tá tranquilo, e depois não mais nada. De repente, se não ganha o Campeonato Mineiro, existe lá uma reformulação, às vezes não de elenco, mas de atitude, acaba melhorando alguma coisa para o restante do ano. Se fosse eu quem decidiria esse tipo de coisa, o Atlético entraria ali com um time bem reserva, sei lá, sub-23, ali, aquele time sub-23 do Galo, né, que está disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na primeira fase. Esse time sub-20 do Atlético, inclusive, foi campeão da Copa do Brasil. E não é o sub-20, não. É o que disputa o Campeonato de Aspirantes. Ah, tá. É sub-23. Sub-23. É o Galo B, que a gente chama lá. O Galo B. Mas aquele Galo B ele já está inscrito na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não pode disputar. Esse é outro caso. Esse time do Atlético B aí, ele disputa o Campeonato Mineiro da série de acesso à Série B do Mineiro. Não pode disputar o mesmo. Não, mas o raciocínio meu é o seguinte: entra com um time ali bem mexido, bem, sei lá. Porque, vamos lá, tem a Primeira Liga. Desculpa, Primeira Liga não, gente. Florida Cup. Não, mas Florida Cup não vai com o time titular, não. Mas é o time do Atlético. Com certeza. Eles têm que pensar quem vai mandar pra lá. Pode ser, mas tem que se pensar quem vai pra lá, tem que se planejar. Aí tem o Mineiro e a gente espera que a Libertadores a gente esteja lá na pré, né? Pois é, disputa o Campeonato Mineiro, pelo menos a primeira fase, com um time alternativo, porque classificando 8... não tem como, né? Bem tranquilo. E põe o time titular. Enquanto isso, faz uma pré-temporada bacana, faz um treinamento técnico-tático bem intensivo nesse intervalo de tempo, para deixar o time bem, o time redondinho, o time voando. Aí quando chegar lá na quarta de final e semifinal, põe o time principal. Se eu pudesse opinar nesse sentido, a minha opinião seria essa. O que você acha desse Campeonato Mineiro e qual que é o planejamento? Eu tenho uma visão mais política sobre as alterações do Campeonato Mineiro. Politicamente, Minas Gerais tem peso médio no Brasil, quando a gente fala de CBF, de força de clube. Por quê? Porque aqui nós temos um clube grande, que é o Galo, né? Um clube modinha,
e um clube de muita tradição, que é o América, que não consegue se fixar assim, na Série A. Seria ótimo se o América ficasse na Série A forte e teríamos 3 clubes ali. Com esse novo formato do Campeonato Mineiro, a gente tem chance de ter um clube do interior na final ou semifinal. Né? Ou um clube do interior campeão, porque, sinceramente, para mim, o Galo ser campeão ou não do Campeonato Mineiro não faz diferença alguma. Mesmo pelo que o Scott falou, o campeão do Campeonato Mineiro, ele muitas vezes é enganado. Né? Você acha que o time está forte e o time não rende, ou os jogadores acham que são melhores do que realmente são. Porque se disputar uma final com os times que a gente disputa, né, é quase garantido de vai ser campeão todo ano. Isso não dá força alguma. Então é bem interessante que conseguíssemos, através desse novo formato do Campeonato Mineiro, termos mais um time forte em Minas. Né, que 4 forças do futebol mineiro nos daria uma força política muito grande ali no meio. O eixo Rio-São Paulo seria meio quebrado com isso. Porque eles só são fortes porque eles têm muitas agremiações que têm poder de fala muito grande, né, e a gente acaba perdendo, levando desvantagem, e por aí vai, em vários outros pontos que a gente conhece toda a história do futebol e desde do passado do clube. Então eu gostei da alteração, acho que é um formato bem interessante e que, se o clube administrar de forma boa, né, com o elenco que tem para todas essas partidas, a gente pode até lucrar com isso, porque vamos supor que o Atlético coloca o time B para disputar o Mineiro e a gente não vá para a final, por exemplo. Vai para a final 2 times medianos. É bom para o Estado, porque está trazendo novos clubes, dando força para novos clubes, e o Atlético libera datas para competições que realmente importam. Então, Elcio, pertinente a sua observação, a questão de força política. Realmente, o Minas Gerais precisa se fortalecer mais com times. Você vê São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio, ambos têm 4 times, vamos dizer assim, que são de ponta, que estão sempre na Série A. São Paulo é a força econômica, é muito grande a força econômica de São Paulo. Rio tem a força da mídia, né? A gente sabe que a principal TV brasileira está lá e ela faz de tudo, ela é bairrista, ela tenta levantar ao máximo tudo que é do Rio. O Rio pode estar caindo nos pedaços que ela vai falar que está tudo indo maravilhoso. Então, assim, e são em mídias que bancam esses na minha clubes. Opinião, já temos aí no mínimo uns 8 anos que o Rio de Janeiro não merece ter 3 times, ter 4 times na Série A. Série A, Tanto que Vasco e Botafogo revezando, sobe 10, sobe 10. E o Fluminense não sei porque que saiu do Série C. A gente não sabe. Mas aí o Minas Gerais fica precisando realmente se fortalecer. Mas aí você pega o exemplo do Rio Grande do Sul também, né? O Rio Grande do Sul também tem 2 times fortes e os que ficam figurando ali, o Juventude às vezes sobe, estou falando do Rio Grande do Sul, Paraná tem ali uns times também. Mas eu acho que o fortalecimento desse Campeonato Mineiro, que é o assunto em pauta, passa muito por isso que você falou também, a questão de política, de afirmação dos clubes. Mas o clube tem que precisa de mais patrocínio, mais organização. Por exemplo, o Boa subiu. Você lembra? O Ipatinga teve na primeira divisão, era Ipatinga até então, jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que entra por um time que ele monta assim, que foi sensacional naquele ano, mas não consegue se manter. Subir para não se manter também, complicado. Muito disso passa por algumas questões mais fortes do que a gente tem controle como torcedor, né? O próprio América Mineiro, quando ele chega na Série A, ele tem um orçamento de 10 milhões. Aí ele vai disputar o campeonato com o Flamengo, que tem 180 milhões de orçamento. De orçamento de TV, só de TV. Só de TV. Isso é praticamente impossível, né? Essa mudança de orçamento de clube passa muito por aquela guerra entre Globo e Esporte Interativo, né? Com a compra dos direitos. Até no campeonato estadual tem essa disparidade aí de receita. Isso tem que mudar. O clube não tem que estar na primeira divisão ou não tem que estar no topo porque ele tem mais dinheiro. Ele tem que estar no topo porque por merecimento. E como é que muda isso? O modelo inglês é muito bom, né? Você tem ali o melhor da temporada recebe, vamos supor, só exemplo, 100 milhões de dólares. O último, o 20º, por exemplo, ele recebe ali 80. Entendeu? Você tem uma diferença por torcida e por importância do clube, sabe? Não importa todos os fatores que posso colocar, mas não é assim, por exemplo, o mais importante recebe 180 de TV e o outro 10. O mais importante 9. Você torna o 5%, 5% desleal. Agora aqui eles olham a questão de pay-per-view, o que vende, né? O time que mais vende pay-per-view, eles pagam proporcionalmente. Essa é a desculpa deles. A informação que eu tive, quem mais vendia pay-per-view era o Atlético. Era o Atlético. É o Galo. E o Galo... Nós não estamos nos 180 milhões. Na verdade, o Atlético era a terceira prateleira.
O Galo está na terceira prateleira. Primeira prateleira de receber TV é Flamengo e Corinthians. Aí tem uma segunda prateleira que é São Paulo, Palmeiras, Vasco, não sei o quê. Aí na terceira prateleira tá Atlético, o Cruzeiro, Grêmio Internacional. Estão na terceira prateleira, sendo que o Atlético tem esse. E é tão interessante, só um adendo aqui. Eu estava lendo uma matéria que nesse Campeonato Brasileiro, o clube que menos teve transmissões diretas pela TV foi o Galo. É por causa dos 12 times grandes. É por causa do pay-per-view. É porque o mais vende. Eles evitam passar jogo do Galo na TV aberta. Porque vai vender. Porque eles sabem que o atleticano vai comprar o pay-per-view. Então eles sabem que o atleticano compra. Isso é um absurdo. Acho que essa disparidade aí em receita da televisão não é nem pelo pay-per-view, não. É mais pelo número de torcedores espalhados pelo Brasil. Eles falam lá que o Flamengo é o maior time em torcida no Brasil, por isso que ele tem a maior receita. Depois veio o Corinthians, aí e assim por diante. Eu vou levantar uma lebre aqui que não estava na pauta, gente. Desculpa, eu vou jogar vocês no buraco. Não estava na pauta de hoje pra gente conversar, mas tem a ver. Porque o assunto surgiu para isso. E nós estamos hoje, o Canal 13, no YouTube. Hoje nós temos uma mídia independente, o YouTube. A gente está aqui fazendo nosso papo, batendo nosso papo, nossa opinião e tudo mais. É uma realidade. A TV tem que se adaptar à internet hoje como um veículo de comunicação em massa. Vocês acham que daí vai chegar um ponto que o próprio clube vai conseguir transmitir seu jogo pelo YouTube, vender para o torcedor de alguma maneira que vai sair desse apoderamento que a TV tem? Ou você acha que a TV ainda investe muito dinheiro e os clubes não vão querer sair fora da TV? Cara, se você for observar alguns jogos da seleção antes de fechar o novo contrato, foram transmitidos pelo Facebook. Eu assisti um jogo pelo Facebook da Seleção Brasileira, da CBF TV. Assim, não teve toda a qualidade que a gente sabe que a TV tem, né? Que são anos e anos de monopólio do futebol que eles conseguiram. Não, você consegue ter investimento se você quiser e colocar o que você quiser. Mas foram boas transmissões e eu acho que o futuro temos esse conteúdo mais barato. Eu não sei se o clube vai transmitir realmente esse conteúdo, ou o clube transmitir, mas, por exemplo... É que teve um jogo, Curitiba e Atlético Paranaense tentaram tirar da TV o jogo e transmitir pelo YouTube e ir até momentos antes do jogo. Chegou a transmitir. Não, foi cancelado. Eu me confundi com o jogo chegou a ser cancelado por falta de... por esse motivo. A detentora lá dos direitos não aceitou. E assim, Leandro, pode até ser que aconteça, mas é um futuro bem distante. Porque, para se ter uma ideia, que nenhum outro canal consegue competir com o que transmite os jogos, daí aos clubes fazer essa competição, pode até ser que um dia venha acontecer, mas é bem distante. Na última participação do Calil no Bola da Vez, se eu não me engano, ele fez um comentário que é a minha opinião há muito tempo. Eu, por exemplo, eu adoro a Champions League, acompanho o Real Madrid, acho um clube fantástico, e eu pago R$9 por mês. Na verdade, eu pago R$4,50. Que eu divido com o Gabriel, meu amigo, a gente assinou, a gente paga R$4,50 por mês para ver todo o conteúdo que o Esporte Interativo, que também tem nas TV a cabo, passa pela internet. Esse é o futuro. O próprio Calil falou, a TV em Cada si... TV vai comercializar o seu canal de uma maneira independente. Isso. Né? A TV em si, a própria TV a cabo, isso vai acabar. Isso vai acabar, porque quando você vende só o que o cara quer assistir, é diferente. Por exemplo, se você quer assistir hoje o Brasileirão e alguma TV a cabo, não importa qual que você quer, você compra um pacote lá de R$300 por mês. É um absurdo. Se você pudesse pagar R$20 só no futebol, para assistir pela internet, você compraria. É o que eu faço eu falo Esporte Interativo, porque eu acho a iniciativa... Não sei se posso falar a marca aqui. Pode. Quem sabe o Esporte Interativo manda um joinha pra gente e uma caixa de cerveja. Mas então o futuro agora tem uma coisa também que a gente passa, esse país ainda é um país de desigualdade, é um país que ainda tem que crescer muito para chegar a esse ponto. Primeiro porque a internet nesse país é um lixo. Como é que você vai confiar na transmissão? A internet começa a cair toda hora. Salvo as exceções, tem muitas operadoras de internet que ainda são boas, mas a grande maioria da população brasileira não tem acesso a uma fibra ótica, uma internet de qualidade, assiste, vai ficar na TV mesmo ali, não tem jeito, isso é futuro bem... Sem contar que ainda tem o poder de manipulação, né? O cara que paga o pacote de R$60, acho que eram R$60 a última vez quando eu tinha TV a cabo antes de cancelar, eram R$60 para você poder ter o futebol.
O cara que paga esse valor e paga a TV a cabo, ele tem internet. Não, mas é que tá, o grande lance é a democratização disso. O que eu estou discutindo é democratização disso. Eu quero que a pessoa que não tenha condição de pagar R$ 300 de TV a cabo, mas tenha condição de ver o jogo, pô. Então, mas hoje em dia, esse Na internet. cara, assim, é claro que a realidade do nosso país ela é muito desigual. É né? desigual. Você pega casas que não tem nem o que o cara comer, né? E casas que o cara tem 2 Ferrari na garagem. É. Mas bem. Nós estamos saindo da pauta, eu sair da pauta um pouquinho, né? Então eu só queria ver com vocês a opinião, sim. Acho que o Campeonato Mineiro tem que continuar, então. O Galo tem que o Galo disputar o Campeonato Mineiro. Se fosse eu, disputaria sim, mas, igual eu te falei, a primeira fase com um time alternativo, dando ênfase para treinamento e, assim, melhorar o conjunto da equipe principal. Uhum. E a semifinal e final, quartas, nesse caso, né? Vai No caso ter quartas agora. Né? Quartas, semi e final, disputaria com o time principal. Aí já teria toda uma pré-temporada, já teria todo um... A gente não vai ter tempo de pré-temporada esse ano direito, não. O Campeonato Mineiro acaba em 7 de dezembro, primeira semana de dezembro ou segunda, não sei. Quando for 14 de janeiro, já está começando o Campeonato Mineiro. É exatamente por isso. Se você disputa a primeira fase com outro time, sem ser o principal, você tem tempo de fazer uma pré-temporada. E aí vai de encontro o que eu acredito. Tem que ter planejamento, gente. A gente não sabe. O Oswaldo eu acredito que fique. Nós vamos chegar lá ainda, né? O Oswaldo eu acredito que fique. Então, assim, vamos lá. Vou aproveitar agora, só comentar outro assunto dessa semana. Meu Deus, o que você acha do Campeonato Mineiro em si? Continua ou para o Campeonato Mineiro? Eu acho que nós não teremos essa opção. Nós não, assim, quando a gente discute opinião se o Campeonato Mineiro deve continuar ou deve parar, tem muita coisa a envolvida. gente pensa no surreal, tipo assim, no sonho que você possa ter que seu time dispute alguma coisa de verdade no primeiro semestre e se prepare realmente para os campeonatos importantes. Mas o Campeonato Mineiro sempre vai existir porque a gente faz parte de uma federação, essa federação tem uma força política grande. Sim. E ela precisa daquilo para se sustentar, né? Haja vista a Primeira Liga tentou ser feito um campeonato fora da CBF, independente da CBF, e a coisa não rompe, porque a própria mídia não deixa romper também. Os clubes tiveram a chance de fazer algo realmente bom e não fizeram. A gente está num país extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Enquanto isso for assim, as pessoas não pensarem no que te entrega de produto e no que ela tem de receita, que não é só isso que importa hoje em dia em nada no Brasil, a gente vai ter o Campeonato Mineiro eternamente. Sim. Então temos que discutir só se está bom ou se está ruim. Se a gente vai disputar ou não, a gente não tem essa opção. Não tem essa opção. Boa. Então, assim, mais um outro assunto rapidinho, porque essa semana aconteceu na Itatiaia a entrevista com o Sete Câmara, acredito, nosso futuro presidente, e ele falou que ele ganhando, nessa entrevista em si, ele cravou o Alexandre Galo como diretor de futebol do Atlético para o ano que vem. Saiu na mídia que ele ia ser um responsável pela transição entre a base e o time principal. Depois falou-se que não, ele vai ser o diretor mesmo de futebol do Atlético, que a gente tem cobrado aí há muito tempo. Eu, sinceramente, eu não consigo agora formar uma opinião sobre o Alexandre Galo. Eu acho que ele é um cara muito culto, um cara muito responsável, conhece futebol sim, mas para pegar o time igual do Galo, no know-how que o Galo está aí que a gente quer que cresça, não sei se seria o ideal, mas ele teve uma boa fase na seleção brasileira, né? Ele exerceu uma função na base da CBE, da seleção, né? Com os jogadores mais jovens, e o Sete Câmara optou por ele porque por ele ter vivenciado futebol na sua carreira como jogador e por ter uma identificação com o Galo muito grande. Acho até difícil, né? Alguém ter mais identificação com o Galo do que ele. Galo, né? Do que ele, que já carrega no nome. Ele vem como diretor de futebol, teve essa diferença aí de cargos. Não, ele vai ser só um gerente. O responsável pela transição entre base e profissional, agora ele já vai ser o diretor de futebol. Eu acho as entrevistas do Sete Câmara, assim, muito vagas. Ele deixa tudo muito no ar até então. Ele mesmo disse que ele não pode falar, que ele ainda não é o presidente. Tem tudo para ser, porque parece que vai ser uma eleição com chapa única. Mas ele diz que não tem certeza ainda se vai ser o Oswaldo Oliveira o técnico para 2018. Ele não tem certeza se vai ser o Alexandre Galo realmente o responsável por futebol. E ainda assim ventilaram o nome do Autuori. E ele fala numa nova filosofia de trabalho, que está deixando muita gente preocupada. Porque o que seria essa nova filosofia? Pode ser qualquer coisa.
A nova filosofia pode ser tanto o trabalho do Nepomuceno ao contrário, quanto O trabalho do Calil de novo. o trabalho do Calil, ou então Tudo do zero, começar tudo de novo. zero, e vai ser, não, nós não vamos contratar ninguém porque vai ficar do Eu jeito vou ser que tá. sincero pra você, hoje, o dia 2 de novembro, hoje, eu tô preocupado com a gala ano que vem. Planejamento, Essa diretoria, tô preocupado. incerteza traz muita insegurança. E insegurança para torcedor de futebol é muito ruim. Então, assim, eu acho, já que vai falar que tem uma nova filosofia, daí os parâmetros dessa nova filosofia, o que é? O que vai, onde vai mudar? O que, por exemplo, o que ele tem em mente? Aí sim a gente teria pelo menos um pouco mais de segurança. A gente espera que isso esteja sendo trabalhado internamente, Não, e né? tá, né? Porque a gente torcedor, a gente vê notícias ventiladas na internet, na televisão, enfim. Espero que lá dentro as coisas estejam mais organizadas e mais definidas, como você disse, os parâmetros para o ano que vem, do que chega até os nossos ouvidos. Isso. Porque nós somos torcedores, nós não somos jornalistas, nós moramos no interior, nem acesso à informação nós não temos. Então a gente fica confabulando aqui, imaginando o que pode ser. Espero que lá dentro esteja mais bem planejado. Eu acredito que esteja assim, até porque como ele é um candidato da situação, o atual presidente o apoia, então acredito que tenha sido muito bem estudado. Só o que eu não concordo é com esse com início de especulação. Tá fazendo? Beleza. Então não solta na mídia que vai ter uma nova filosofia, que vai mudar. O que me deixa mais preocupado é ele pedir a paciência do torcedor, porque o primeiro ano vai ser muito difícil. Putz. Você entendeu? Não solta uma informação dessa. Se vai soltar, tudo bem, ok. Mas então dá o parâmetro. O ano vai ser muito difícil. Por quê? Nós vamos reformular, nós precisamos diminuir a idade do elenco. É só exemplo, tá, gente? Não quer dizer que seja isso, não. Mas dá os parâmetros. Nós não estamos querendo aumentar o orçamento, nós estamos querendo diminuir a despesa do clube. Fala alguma coisa. Não deixa no ar que vai ser difícil. Peço a paciência, peço a compreensão, né, que foi a palavra usada por ele. Peço a compreensão da torcida. Torcida não tem compreensão, não. A torcida quer ver o time forte. Então, Elcio, para a gente poder finalizar, a sua opinião a respeito disso, Alexandre Galo, como você vê essa transição entre a atual diretoria para a próxima e o planejamento do ano que vem? O Alexandre Galo, eu lembro, se eu não me engano, foi final Atlético e América, né? Ele jogou com faixa na cabeça. Bem lembrado, belíssima lembrança. Ele tem uma visão como jogador. Bem lembrado, belo não, né? Pois é, belíssimo não, que ele com a faixa na cabeça foi feio, muito feio. Aliás, ele é horroroso. Eu acho que é uma aposta. Como diretor de futebol, ele é uma aposta. Pode dar certo, pode não dar. É muito complicado o diretor de futebol, porque é um cargo que o cara tem que ter uma força política grande, o cara tem que ter influência perante o grupo de jogadores do país, né, e empresários e por aí vai. Eu espero que dê certo. Acho que é uma boa. O Paulo Autuori também seria uma boa aposta. Mas o Sete Câmara, ele parece não estar satisfeito com os anos que o Galo tem passado, os recentes. E creio que ele pretende mudar muita coisa. Quanto ao novo presidente, caso ele seja eleito, eu acho que o Sete Câmara vem com uma opinião conjunta da situação. O Daniel poderia tentar a reeleição, só que ele não quer, com a desculpa de que ele vai tocar o projeto do novo estádio. Isso não existe. Não existe. Ele falou isso na imprensa essa semana, que ele vai ficar responsável pela comissão da construção do novo estádio, só por conta disso. Isso não existe. O que aconteceu foi o seguinte: ele pegou o papel de presidente do clube e percebeu que o problema era maior, que era muita responsabilidade e que ele tinha que ter um pulso que ele não tem. A gente vê pelas entrevistas do Daniel que ele não tem pulso. Ele não sabe dar chega pra lá no Robinho da vida, caso precise. Coisa que o Calil entrou no vestiário, aquele Atlético e Vasco, ia mandar o Ronaldinho Gaúcho embora naquele dia. Os jogadores que pediram por ele. Pra ficar e tal. Ele ia mandar embora. Ele falou na ESPN que o Daniel, assim, é um cara íntegro, tem todas as suas qualidades, mas parece ser um cara igual o Calil, que banca o que ele fala. Por exemplo, Robinho, ou Casares, primeira noitada sua, você tá fora. Não, se tiver uma noitada, vai ter 3 noitadas, o Daniel não vai fazer nada. Entendeu? Eu acho que quando o Sete Câmara falou que vai ser diferente na minha gestão, é porque a situação, o conjunto, ele, Daniel, Carlos e tal, perceberam que a gestão do Daniel não foi boa
e eles querem voltar um perfil Calil para o clube. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Eu espero que seja melhor, porque, ao meu ver, o clube subiu muito com o Calil, ganhamos títulos importantes, né? O clube ficou forte, voltou a ser o Atlético que realmente voltou sempre foi. A ser o Galo da década de 80, 70 e anos Tivemos perdidos. alguns presidentes que afundaram o clube de uma forma inacreditável. O Calil trouxe isso tudo de volta, nos colocou onde deveríamos estar, e o Daniel um pouco destruiu isso. O Daniel jogou isso um pouco fora, né? O Atlético não é um clube para ter um presidente bonzinho, sabe? Presidente bonzinho tem tipo os outros, entendeu? Tem que ter um presidente forte. Tem que ser o que bate na mesa, né? Porque é o seguinte, o Atlético, ele tem muitos clubes grandes na sombra do Atlético. O Atlético nunca ficou na sombra de clube nenhum, entendeu? Em lugar nenhum no país, talvez no mundo, você conversar com a pessoa que entenda de futebol, eles lembram do Atlético Mineiro como um clube não vencedor. Coadjuvante, né? Coadjuvante. O Atlético nunca foi coadjuvante. Nunca foi coadjuvante. O Atlético veio para ser principal, Arthur. Isso. E é isso que a gente quer no Clube Atlético Mineiro. Um presidente que entenda e que seja coadjuvante também. Essa força, né? Isso é verdade. E, se possível, um presidente que não tenha 3, 4 empregos, né? Para ficar de manhã é presidente e à tarde é vereador. Né? A gente sabe que o presidente do Atlético não recebe salário, né? É dito que o presidente não recebe salário para ser presidente do Atlético. É o único cargo lá dentro de gestão que não recebe salário. Então ele precisa ter um empreguinho dele tudo. Mas, poxa, o Calil não recebia salário dele também não. E aí? Por isso que tem que ser um cara de pulso, um cara de opinião forte, um cara protagonista. Por quê? Protagonista, essa é a palavra, protagonista. Eu queria essa palavra. Até sempre foi protagonista, nunca coadjuvante. Os caras que estão no nível de ser presidente do Clube Atlético Mineiro e são protagonistas, eles têm alguém para gerir a empresa deles, entendeu? Eles podem ser presidente do clube, eles podem viver toda essa vida que é complicada. Ser presidente do futebol é complicado, né? Muito bem. O Daniel, além de presidente do Galo, além das empresas que ele, eu não sei qual que é o ramo que ele participa, qual que é a renda dele, eu não sei te falar, mas além dessa função de presidente, ele ainda tem a função de secretário da prefeitura. Secretário, vereador. Secretário, que ocupa o espaço dele. Não, mas ele é vereador também, ele é vereador. Ele é vereador. Ele abriu mão de ser vereador para ser secretário. Não sei se pode atingir, acho que tem que abrir mão para ser outro. A nomeação... Mas assim, só para passar uma régua nesse assunto, o Nepomuceno, eu acho que ele como administrador foi bem, contratou quem estava no mercado e peitou, trouxe Robinho, Fred, Elias, uma pá de jogador aí que era respeitado no mercado, que tinha mercado. Ele não trouxe nego sem mercado, ele trouxe nego no mercado, trouxe nego fora do mercado. Se rendeu ou não, aí é outra história. E se ele poderia ter rendido mais se o Nepomuceno fosse mais pulso firme, aí também é uma outra história. Eu acredito que sim. Que eu coloco. Assim, ele trouxe o que tinha. Ele contratou ele errou, melhor. Ele montou o melhor time do país. Cara, ele montou, todo mundo cantava em verso e prosa. O Atlético é o melhor time montado no início do ano. E por pulso, esse time não rendeu porque os caras não quiseram jogar. Não rendeu porque faltou pulso do presidente. Faltou o nosso amigo Paulo Maluf lá. O Malufão. Paulo Maluf não, né? Ali. Olha o saudoso aí. Não, Paulo Maluf não. Não, Paulo não. Assim, o Nepomuceno, ele é um bom administrador, mas não um bom cobrador, Paulo né? Maluf é não um bom, assim... Eu acho que ele não, igual você falou mesmo, ele não consegue gerir pessoas, ele não conseguiu extrair dos jogadores o que eles podiam fazer. Então é isso, gente. É isso mesmo. Eu acho que hoje tem que agradecer. Vamos falar aqui agora, agradecer, mandar um abraço lá pro Vinícius, né? Eu falei no programa passado, eu fiquei devendo colocar as camisas dele no Instagram do Galo do Canal 3, eu vou colocar o Vinícius lá de Garatinga, que trabalha com as camisas retrô, de qualidade, camisa top, camisa muito bem feita e com material de primeira. Quem gosta de camisa retrô como eu, pega as camisas... E é qualquer uma, viu, gente? Desde 1908, tudo aí pra frente aí, vocês conseguem a camisa com ele, é só tal. E não só do Galo, também de seleções e enfim. Mas as do Galo são as mais tops. Camisa retrô com Vinícius, só mandar um WhatsApp pra ele que ele manda os modelos. Agradecer muito ao Elcio pela participação hoje. Elcio. Cara, a casa está sempre aberta, eu sou um fã do canal, me senti lisonjeado quando recebi o convite de participar com vocês aqui.
E aqui está sempre aberto. Se sempre quiser usar a estrutura, quiser me convidar, eu estou aí disponível. Não, a 24 prosa do horas. Galo é isso aí, bater papo com gente inteligente, gente que é atleticano, que torce pro Galo e sabe o que tá falando. Ricardo? Pegar, assim, sempre é bom ter opiniões, né? O espaço está aberto aí para mais alguém que queira participar também do canal. É só deixar aí nos comentários, demonstrar o interesse, vai ser sempre bem-vindo, desde que tenha o que acrescentar ao canal, assim como o Elcio acrescentou aqui hoje. Agradecer a todos que nos assistiu até agora, agradecer a RM Filmes novamente pela estrutura e mais uma vez lembrar vocês aí que o próximo jogo é o mais importante, né? Teremos aí Atlético e Santos, ou Atlético Santos e Atlético. Santos e Galo. A possibilidade de a gente subir na tabela é grande, né? Ela existe, né? Desde que o Atlético faça parte dele, busca aí o... Ontem o Grêmio e o Flamengo deram passos importantes para ganharem os títulos que eles estão disputando aí, que dão vaga a Libertadores. Então esse G7 pode virar até G9. Isso, desde que o Grêmio seja campeão da Libertadores e o Flamengo ganhe a Sul-Americana, a gente... E continue, né? Lá entre os 6. Eles continuem lá na frente. Aí a gente consegue até um G9. Beliscar a vaguinha. O que ajuda bastante a gente, né? A gente pretende ficar lá entre os 3, 4, né? Porque é o que a gente merece. Mas se vier com o G9, será de bom grado. Obrigado a todos aí. Isso aí, gente. Vamos torcer. Planejamento para o ano que vem. Tá tudo certo. Novamente, obrigado a todos vocês que estão aqui conosco hoje. A vocês que estão assistindo. E sempre, né? 13 é Galo, aqui é Galo. Vamos lá.